Olá, eu sou o Ney Queiroz Assis. Nós vamos tratar nessas aulas do tema de Sociologia do Direito. Antes de iniciar exatamente a aula, gostaria de fazer 3 observações. Primeiro, que essas aulas estão direcionadas para aquelas pessoas que estão se preparando para concurso público, mais especificamente o concurso da magistratura. Em virtude disto, as nossas aulas elas serão sistematizadas de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Justiça. Ocorre, porém, que, pela resolução do Conselho, os temas aqui lançados, como, por exemplo, controle social, transformação social, conflitos sociais, comunicação social, opinião pública, além de outros, eles só se esclarecem na medida em que eles são colocados dentro de um sistema em que, comparados com outros conceitos também sociológicos, é possível, então, falar algo a respeito deles. Por isso, a minha proposta inicial é fazer uma sistematização da própria sociologia jurídica ou sociologia do direito. A segunda questão é que eu vou partir do pressuposto de que os senhores não estão familiarizados, isto é apenas um pressuposto, com os temas da sociologia. Motivo pelo qual a minha proposta é dar início a essa sistematização pelo começo, pegando, digamos assim, os conceitos mais elementares e, a partir dele, ir caminhando para os conceitos mais complexos. Motivo pelo qual a minha proposta inicial é começar perguntando o que é sociologia, depois o que é sociologia jurídica e, finalmente, saber como que essa disciplina se constitui, com quem e a partir de quando. Inicialmente, nós podemos dizer que sociologia é uma ciência. E, nesse ponto, todos os sociólogos concordam. Não há, entretanto, entre eles, acordo sobre qual seria o objeto da sociologia. Nesse sentido, alguns dizem que o objeto de estudo da sociologia enquanto ciência seriam os fenômenos sociais. Para outros, seriam as relações sociais, enquanto que outros entendem que são os fatos sociais. E, mais recentemente, alguns sociólogos têm dito que o objeto da sociologia é a ação social. O importante é perceber que em todos estes objetos aparece sempre a expressão social. Motivo pelo qual, antes de esclarecê-los, nós poderíamos dizer de forma bastante sintética que sociologia é uma ciência que estuda a sociedade. E assim, nós agradaríamos a todos esses sociólogos. Portanto, sociologia é uma ciência que estuda a sociedade e que, portanto, ela vai cuidar especificamente da vida social, seja como fenômeno, seja como relação, fato ou ação. Essa é a nossa primeira definição e depois podemos retornar a ela. Ora, mas o que seria, então, sociologia jurídica? O que eu quero dizer é que não importa qual objeto que se toma, o que importa é ter a percepção que em todos eles o direito se insinua. Ou, com outras palavras, o que eu quero dizer é, por exemplo, que fenômeno social é gênero. E que, portanto, um fenômeno econômico, por exemplo, não deixa de ser um fenômeno social.
Como, do mesmo modo, um fenômeno religioso não deixa de ser um fenômeno social. E que, portanto, um fenômeno jurídico também é um fenômeno social. O mesmo raciocínio vale para as relações sociais. Ou, dito com outras palavras, dentro das relações sociais, existem relações que são jurídicas. E o mesmo se diga dos fatos sociais. Dentro do gênero fatos sociais, existem os fatos jurídicos. Portanto, eu quero dizer com isso que, independentemente do objeto que se elege para a sociologia, em todos eles o direito se insinua, seja como fenômeno jurídico, relação jurídica, fato jurídico ou ação jurídica. Ora, isso quer dizer, com outras palavras, que a sociologia, tal qual o direito, é uma ciência que, para efeitos didáticos, ela acaba se subdividindo em diversos ramos. Por exemplo, nós falamos em sociologia da educação. Também falamos da sociologia da administração. Como falamos da sociologia da religião. E também falamos da sociologia jurídica, ou sociologia do direito, como querem alguns. Perceba, o mesmo movimento nós fazemos em relação à ciência do direito. O direito é um só, a sociologia também. Mas, para facilitar o estudo do direito, o que nós estudamos são os seus diversos ramos. Por exemplo, direito civil, direito penal, direito tributário, direito administrativo e assim sucessivamente. Portanto, a ideia básica aqui é tomar a sociologia jurídica como um ramo da sociologia. Por isso, estamos botando aqui que sociologia jurídica é um ramo da sociologia, mas um ramo da sociologia cujo objeto de estudo é o direito. Só que aqui há uma sutileza. É preciso entender o direito como objeto da sociologia, não o direito que se entende como objeto da ciência do direito. Trata-se aqui de um objeto específico e autônomo. O que significa isto? Voltemos aqui ao outro lado desse meu quadro branco. Quando se diz que o objeto da sociologia jurídica é o direito, mas enquanto um objeto específico e autônomo, o que se quer dizer é que esse objeto ele é autônomo tanto em relação à dogmática jurídica, quanto em relação à filosofia do direito. Ou, dito com outras palavras, a partir de um exemplo. Se pegarmos a questão, por exemplo, da greve nos serviços públicos, do ponto de vista da dogmática jurídica, por mais que o jurista se esforce com as regras da hermenêutica ou da teoria da interpretação, ele sempre estará preso ao dogma, à lei. Por exemplo, se o tema fosse o aborto, qualquer jurista diria: o aborto no Brasil é proibido e ponto final. Portanto, ele sempre vai partir de uma norma, que é um dogma
que ele, enquanto jurista, não pode negar. No máximo que ele pode é questionar a constitucionalidade da norma, mas sempre a partir de uma outra norma dentro do ordenamento jurídico. Quando eu vou até a filosofia do direito, se o tema é o mesmo, a greve, a filosofia provavelmente vai abordar esse tema sob a perspectiva da justiça. Se fazer greve nos serviços públicos é justo ou injusto, por exemplo. O mesmo se diz de outros temas, como, por exemplo, a união homoafetiva. A filosofia do direito tem a tendência de encarar o tema a partir dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, ou a partir da noção de liberdade de escolha. Ora, a sociologia jurídica não se confunde nem com a abordagem dogmática e nem tampouco com a abordagem da filosofia do direito. Sobre este assunto, por exemplo, a greve, o sociólogo do direito, ele pode ou não levar em consideração a lei, o dogma. E ele certamente não vai falar a respeito da justiça ao abordar o tema. O interesse dele é outro. Provavelmente ele vai encarar a greve a partir de um conceito de conflito social, aonde pressupõe, por exemplo, a análise de correlações de forças entre grevistas e não grevistas. Ele também pode fazer uma análise se há ou não o apoio da opinião pública a esse movimento grevista. Ele não questiona, portanto, se a greve é ou não conforme a lei e até pode levar a lei em consideração. Mas, se não levar, isso também não tem a menor importância. E ele também não está preocupado com a questão da justiça. Ele está ligado à greve, por exemplo, ao aborto, por exemplo, enquanto fenômeno social. Em relação ao aborto, ele se perguntaria qual número de abortos estão sendo realizados no Brasil. Ele também poderia se perguntar, embora haja proibição, por que os médicos insistem em fazer aborto? E, a partir dessas perguntas, ele vai esclarecendo o tema do aborto sem se importar com a lei ou com a justiça. Ele, portanto, se move em outro campo totalmente distinto da dogmática e da filosofia do direito. Portanto, fica aqui inicialmente já demarcado isto. Sociologia jurídica não se confunde, nem com dogmática jurídica e nem tampouco com filosofia do direito. Isso não quer dizer, entretanto, que em alguns temas não possa haver aproximações entre umas e outras disciplinas. Portanto, quando nós falamos em sociologia jurídica como ramo da sociologia geral, que tem por objeto de estudo o direito, mas um objeto específico e autônomo, nós também queremos dizer que ciência é a sociologia. A sociologia jurídica é apenas uma disciplina, nada mais do que isso. Tal como poderíamos dizer, o direito é uma ciência, enquanto que o direito civil ou o direito penal é apenas uma disciplina jurídica. Ora, feitas estas observações iniciais, nós podemos passar à nossa terceira pergunta. Perguntamos primeiro o que é sociologia, perguntamos depois o que é sociologia jurídica e perguntamos agora na sequência como que começa a sociologia jurídica a se constituir enquanto um ramo autônomo do saber, do conhecimento humano.